Gente, acabaram de ser revelados detalhes chocantes sobre a organização criminosa do Daniel Vorcaro. E quando eu digo organização criminosa, eu estou sendo literal. Agora vamos conectar os pontos aqui com o que a gente já sabe. Alexandre de Moraes é amigo pessoal do Vorcaro. Frequentava a mansão dele para fumar charutos, tomar vinhos, whiskies caros. A esposa de Moraes, Viviane, tinha contrato de 129 milhões de reais com empresas de Vorcaro. Dias Toffoli, sócio de Vorcaro no resort Itaiaia. A empresa Marídita, da família do Toffoli, teria recebido 35 milhões de reais do Vorcaro. Então o que a gente tem aí, gente? 2 ministros do Supremo Tribunal Federal com relações pessoais, familiares e financeiras, com um homem que comandava uma organização mafiosa com acesso a sistemas do FBI, que pagava matador de aluguel, sicário, que escondia bilhões. Se o caso Marit é meu Mendonça, se o caso Lulinha é meu Mendonça, o Dino, a decisão dele é ilegítima, a decisão do Gilmar de sexta-feira é ilegítima, e anulam-se essas decisões, é isso que precisa ser feito. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Esta quarta-feira está explosiva. PF faz trabalho brilhante e localiza 2,2 bilhões de reais que Daniel Vorcaro havia escondido. É isso mesmo. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro ocultou numa conta em nome de Henrique Moura Vorcaro, seu pai, a bagatela de 2,2 bilhões de reais. Esses valores foram imediatamente bloqueados. Na decisão, Mendonça afirma que a descoberta reforça os indícios de reiteração deletiva, já que, segundo o magistrado, mesmo após deixar a prisão, a organização criminosa continuou ocultando recursos bilionários em nome de terceiros. Para o ministro André Mendonça, os elementos reunidos pela PF indicam tentativa de ocultar ativos possivelmente relacionados a irregularidades investigadas, o que justificou medidas cautelares e novas diligências no caso. A Operação Compliance Zero investiga suspeita de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, ameaças e invasão de dispositivos informáticos supostamente praticados por integrantes do grupo ligado ao Banco Master. O ex-procurador Deltan Dallagnol explica esse caso. Máfia do Vorcaro. Sicários, acesso ao FBI, Interpol e 2 bilhões escondidos. Gente, acabaram de ser revelados detalhes chocantes sobre a organização criminosa do Daniel Vorcaro. E quando eu digo organização criminosa, eu estou sendo literal. Isso não é uma empresa irregular, isso é máfia. Eu vou te mostrar os dados que a Polícia Federal descobriu. A Mirelle Pinheiro revelou isso aqui no Metrópolis. Milícia de Vorcaro acessava sistemas do FBI para espionar rivais. Segundo a reportagem, o Vorcaro tinha acesso ilegal a sistemas de inteligência do FBI, Interpol, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Deixa eu repetir isso aqui porque é surreal. Um banqueiro brasileiro tinha acesso irregular a sistemas internos do FBI americano. Gente, surreal. De acordo com os autos citados na decisão do STF, ele realizava consultas em sistemas restritos utilizando credenciais pertencentes a terceiros. Com esse expediente, teria conseguido acessar bases de dados de órgãos públicos brasileiros e até sistemas ligados a instituições internacionais como FBI e Interpol. Como que isso é possível, gente? A resposta é simples: pagando. O Vorcaro pagou para comprar essas credenciais de acesso a terceiros, ou ele pagou hackers para invadir esses sistemas e conseguir esses acessos. Ou pagou pessoas para ele conseguir o acesso, ou pagou hackers para ter o acesso ilegal. E de um jeito ou de outro é gravíssimo. Gente, essa invasão indevida aí dos sistemas do FBI é crime federal nos Estados Unidos. É algo absurdo. É algo que o governo Trump deve, inclusive, investigar logo que essa notícia chegar por lá. Porque um banqueiro brasileiro invadir um sistema do FBI não é pouca coisa, não. Isso coloca em xeque a própria credibilidade e a seriedade do próprio FBI. E o governo americano não vai permitir isso. E outra notícia da mesma colunista revelou isto aqui, ó. Vorcaro ocultou 2,2 bilhões na conta do pai após sair da prisão. Gente, 2,2 bilhões de reais escondidos na conta do pai depois de sair da prisão. Isso é lavagem de dinheiro em escala industrial. Mas tem mais.
A Polícia Federal descobriu que o Vorcaro pagava R$1 milhão por mês para uma pessoa que ele mesmo chamava de sicário. E sicário, gente, significa matador de aluguel. Não é segurança, não é assessor, não. É assassino profissional. E foi esse homem que Vorcaro usava para atacar seus adversários. Então nós temos acesso ilegal a sistemas de inteligência internacionais, R$2,2 bilhões escondidos, pagamento mensal de R$1 milhão para matador de aluguel, para um sicário. Isso não é um esquema financeiro, isso é uma máfia. Parece até cena daquela série Breaking Bad. Quem aí assistiu? Conta pra mim. Agora vamos conectar os pontos aqui com o que a gente já sabe. Alexandre de Moraes é amigo pessoal do Vorcaro. Frequentava a mansão dele para fumar charutos, tomar vinhos, uísques caros. A esposa de Moraes, Viviane, tinha contrato de R$129 milhões com empresas de Vorcaro. Dias Toffoli, sócio de Vorcaro no resort Itaiaia. A empresa Marídita da família do Toffoli teria recebido R$35 milhões do Vorcaro. Então o que a gente tem aí, gente? 2 ministros do Supremo Tribunal Federal com relações pessoais, familiares e financeiras, com um homem que comandava uma organização mafiosa com acesso a sistemas do FBI, que pagava matador de aluguel, sicário, que escondia bilhões. E quando as investigações começaram a apertar, o que aconteceu? Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo da Marídit, a empresa do Toffoli. Isso não é coincidência, isso é sistema de proteção. Quando você tem 2,2 bilhões escondidos, quando você paga R$1 milhão por mês para um sicário, quando você acessa sistemas do FBI, você não faz isso sozinho. Você tem proteção em alto nível. Isso é blindagem. Eu não posso afirmar coisa alguma que Gilmar praticou crimes, mas, objetivamente, a decisão dele blindou Toffoli. E foi totalmente esdrúxula. Não sou nem eu, gente. Toda a imprensa caiu de pau mostrando isso. E no centro de tudo isso, nós temos ministros do STF com relações estreitas com o chefe dessa organização criminosa. Esse é o exemplo que o STF está dando para o Brasil. Me conta aí nos comentários, você acha que o Moraes e o Toffoli vão ser investigados por essas conexões com o Vorcaro? O inútil do Paulo Gonet, nessa prisão do Vorcário, se comportou da forma mais vil possível. Vocês souberam disso? Bom, o Mendonça, claro, tem de consultar a PGR, tem de consultar o Gonet. Quando vai determinar é só aquela medida, é só aquela prisão. Iria prender o Vorcaro, consulta o Gonet e o Gonet diz, dá ele 72 horas e o Gonet diz, não, 72 horas é muito pouco. E diz que não vê urgência, na determinação das medidas que foram impostas hoje pelo Gonet. Você acredita? Ele não viu urgência em você impedir que o Lauro Jardim fosse sequestrado e espancado, arrancassem-lhe os dentes. Ele não viu urgência, numa outra notícia que saiu agora há pouco, né, de que o Vorcaro estava ocultando 2,2 bilhões de reais nas contas do pai. Era essa tramóia nova que ele estava fazendo. Não viu urgência nenhuma em impedir que essa milícia privada desse grupo de WhatsApp, a turma, né, tivesse acesso a sistemas sigilosos do próprio Ministério Público, que o Gonet representa ou deveria representar, aos sistemas da Polícia Federal, aos sistemas até do FBI, para espionar adversários. Nada disso para o Gonet foi urgente. É impressionante. E aí o Mendonça deu uma espinafrada na cabeça do Gonet que merece que eu leia aqui para vocês. Vou abrir aspas. Lamenta-se, porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal e no curso desta decisão, conforme documentado nos autos. Também 2, lamenta-se, porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas, crimes, portanto, contra a integridade física, inclusive, de jornalistas e cidadãos comuns, e até mesmo de autoridades públicas. Lamenta-se porque há indicativo de ter havido acesso indevido dos sistemas sigilosos, como eu mencionei, da Polícia Federal e até de organismos internacionais como a Interpol.
Olha onde vai a grana do Vorcaro. Aqui que ele se destinava a pagar. Portanto, se as medidas requeridas pela Polícia Federal não forem acolhidas, em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida das pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados nesses autos, bem como dificultar a recuperação de dinheiro, de desvios de cofres públicos, de particulares atingidos por variados crimes contra o sistema financeiro presentes nesses autos. Quer dizer, é uma espinafrada. A verdade é que o Gonê, nesse caso, deveria ser contra ele imposta, como inclusive o Congresso está cogitando, alguns parlamentares estão dizendo que vão fazer isso, a chamado crime, chamado de prevaricação, que é quando você tem um dever de ofício e não o faz. Um policial vê um assalto na rua e não faz nada. Aqui o Gonê está assistindo de camarote um ministro dizer a ele: olha, querem espancar o jornalista, entrarem nos sistemas do Ministério Público que você, Gonê, representa, do FBI. E mesmo assim o Gonê falou: não tem nenhuma urgência. Vamos aguardar. Aguardar o quê, Gonê? Aguardar o quê? É impressionante como o Gonê realmente se comporta como um estagiário, não só dos ministros. Mas eu acho que o Gonê se comporta, nesse caso pelo menos, se comportou como estagiário da completa injustiça, da irregularidade, o estagiário daquilo que tem de pior no país, que é a falta de punição. É um estagiário da impunidade, o Gonê. E jurista dá o remédio que a CPI precisa usar contra as decisões ilegais de Gilmar e Dino. Duas decisões absolutamente ilegais do ministro Gilmar Mendes e Flávio Dino anularam as quebras de sigilos pela CPI do crime organizado e CPI do INSS, respectivamente da empresa Maridit Participações e de Roberta Lusinger. Um lamentável espetáculo de blindagem, um STF totalmente corrompido, sustenta o jurista André Marcília. Veja o vídeo. No meio dessa cortina de fumaça que foi a prisão do Vorcaro, o Dino deu uma decisão, acaba de dar uma decisão, nesse momento, suspendendo a quebra de sigilo do Lulinha determinada pela CPMI do INSS. E aí? É desse jeito que vai ser? Eu vou te contar agora o que é possível fazer e o que está sendo feito pelo STF, qual a estratégia deles e como que o Mendonça e a própria CPMI podem reagir. O Dino, ele simplesmente, no mandado de segurança impetrado pela empresária Roberta Lusinger, que é ligada aí a essa história toda, amiga do Lulinha, investigada no caso do INSS, ele foi lá e deu essa decisão. Disse o Dino na sua decisão, aqui abre aspas, que era muito genérica, não se pode permitir uma decisão, uma quebra de sigilo genérica sobre uma pessoa. Genérica, Dino? Sério mesmo? O Lulinha confessou que teve uma viagem paga pelo Careca para Portugal para visitar uma empresa de cannabis medicinal. O próprio tem documentos de 37 páginas de delação dizendo que o Lulinha recebia 300 mil reais de mesada do Careca. Como é que é genérico isso? A corrupção está explícita. É só ver. É só querer ver, né, Dino? Então, o que acontece é o seguinte, dentro dessa cortina de fumaça do Vorcaro, hoje, da prisão do Vorcaro, o Dino, depois de que o Alcolumbre disse que manteria, e não sei nem se isso não foi uma jogadinha combinada, mas o Alcolumbre disse que manteria a quebra de sigilo determinada pela CPMI, o Dino hoje foi lá e deu essa decisão suspendendo por meio desse mandado de segurança. A jogada aqui entre eles é a seguinte: eles entregam o caso Maridit para o Mendonça, eles entregam o Tofolão, né? Eles entregam o caso Lulinha para o Mendonça, mas o Mendonça fica só com o caroço. O recheio dessa fruta, o recheio desse bolo é distribuído por essas relatorias paralelas que estão sendo criadas. No caso Maridit, na sexta-feira, o Gilmar Mendes passou a agir e impediu que a quebra de sigilo da Maridit fosse feita. Agora o Dino, numa relatoria também paralela. Então, o Mendonça tem a relatoria do Maridit, o Mendonça tem a relatoria do caso Lulinha, mas vão se criando relatorias paralelas com a turminha deles, que é o Gilmar, que é o Dino, e assim por diante, desidratando a relatoria original do Mendonça. Entregam para o Mendonça a casca, mas o recheio mesmo, né, o brinquedo de
dentro do Kinder Ovo fica com o Dino, fica com o Gilmar, fica com essas relatorias paralelas. Essa é a estratégia deles. E aí, meus caros, é preciso reagir. Como é que se reage? A CPI, a CPMI precisam impetrar recursos, recorrer dessas decisões, provavelmente por meio de um agravo regimental, destinar esses recursos para o Mendonça e o Mendonça suscitar algum tipo de chamar o colegiado para que o presidente decida. O Mendonça precisa chegar e falar assim: olha, eu sou o relator do caso Maright, então o Gilmar Mendes não pode dar essa decisão. Eu sou o relator do caso do Lulinha, então o Dino não pode dar essa decisão. Sou eu o prevento para isso. Chama o colegiado e faz o presidente, o Fachin, ter coragem de se manifestar e entregar para ele, para o Mendonça, a relatoria desses casos. Não adianta o Mendonça ficar só esperando as coisas acontecerem de uma forma legal, lícita e legítima dentro de um STF que está totalmente corrompido. Mas é óbvio, não é? Mas é óbvio. Então precisa o Mendonça chamar o colegiado, suscitar conflito de competência para a presidência, para o Fachin, se manifestar de quem é esse caso. Se o caso Maright é meu Mendonça, se o caso do Lulinha é meu Mendonça, o Dino, a decisão dele é ilegítima, a decisão do Gilmar de sexta-feira é ilegítima, e anulam-se essas decisões. É isso que precisa ser feito. A CPI e a CPMI precisam recorrer buscando isso, recorrer ao Mendonça, não ao Gilmar, não ao Dino, recorrer ao Mendonça, buscando que o Mendonça puxe para ele a relatoria desses casos. Nós estamos diante de um joguinho ali que me parece esquisito dentro do STF. Entregaram só o caroço para o Mendonça e aí vão criando essas relatorias paralelas dentro do STF. Uma pergunta que as pessoas me fazem: mas essa decisão atinge a quebra de sigilo que o próprio Mendonça tinha deferido? Não atinge, mas claro que você passa a ter a CPMI agora tendo de pedir acesso ao Mendonça para ter acesso a documentos. Então cria-se uma burocracia imensa que provavelmente vai fazer com que dentro do STF essa quebra de sigilo do Lulinha se torne invisível. Dentro do STF haja ali sempre aquelas reuniões secretas para decidir, coar, filtrar aquilo que vai ou não ser compartilhado com a CPMI, com a imprensa, com todos nós. Lamentavelmente, o que me parece é que o André Mendonça está sendo usado pelos colegas, ele precisa entender isso e passar a usar, a ser protagonista desses atos e não coadjuvante como querem que ele seja.